Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos hoje aqui dando continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia no Ocidente. Estamos na nossa 13ª aula sobre Platão. Estamos na aula número 13 de 20 aulas. Daqui a 7 aulas terminaremos então o pensamento de Platão. Estamos falando lá do terceiro período da filosofia, justamente aquele período ontológico, ou período da grande síntese, que é o período marcado ali principalmente pelas ideias do Platão e do Aristóteles. Daí, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais ali sobre os períodos da filosofia antiga, da filosofia grega, vocês podem assistir lá um dos meus vídeos iniciais lá do canal, que justamente eu falo sobre esses períodos aí da antiguidade. Então hoje nós vamos continuar ali falando um pouquinho sobre Platão. A aula de hoje nós vamos então fechar ali nossas considerações sobre o diálogo à República. Então ali acho que já faz umas 3 aulas mais ou menos que nós já estamos trabalhando ali um pouquinho sobre algumas considerações em relação a esse diálogo escrito por Platão. Já tratamos ali da questão introdutória do diálogo, tentando entender o que esse diálogo vai trazer. Trouxemos também a ideia ali da alegoria da caverna, ou o mito da caverna para algumas pessoas. Falamos um pouco sobre a justiça. Também falamos ali da crítica de Platão à arte imitativa. E hoje nós vamos fechar aí, então, falando um pouco sobre o destino. A aula de hoje a gente vai trazer a ideia aí do que é o destino, pelo menos ali na perspectiva de Platão, e como ele encerra, de certa forma, essa obra aí, a República, considerada uma das obras-primas de Platão, a República e também o Banquete. Então estamos na nossa aula de número 54. Então a aula de número 54, o título da aula é O Mito do Destino. Justamente porque nessa aula nós vamos tratar ali desse mito, digamos assim, que Platão se serve, né, que é o mito de Er, justamente para explicar ali as pessoas, etc., né, como que se dá justamente a questão da vida do homem, a vida humana, como que a liberdade está, digamos assim, inclusa na existência ética, moral, na escolha das pessoas, etc. Tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, lembrando mais uma vez, né, que nessa obra A República que nós estamos tratando, Platão ali vai discutir a ideia, o modelo de um Estado ideal. Já vimos ali nas aulas anteriores o que Platão considera um Estado ideal, é aquele Estado ali regido, digamos assim, por um governante que ama a sabedoria, por um filósofo rei, por uma, digamos assim, uma espécie de república, uma espécie de sociedade, de Estado, onde prevaleça a justiça. Vimos também que a justiça o que é a justiça para Platão? É quando todos fazem a sua parte, tá? Mas de maneira geral, o estado delineado por Platão não é historicamente real. Então esse estado aí que Platão vai descrever não é um estado que existe na história. Você vai procurar na história, você não vai encontrar nenhum estado ali que tenha as características do estado de Platão. Lembrando que nós trouxemos uma ideia ali que alguns discípulos de Platão tentaram a execução desse estado, tentaram fazer uma comunidade dessa forma. O próprio Platão, quando ele foi lá a Siracusa ter, digamos assim, os diálogos lá com Dionísio Velho, o jovem, coisa que nós já discutimos lá no nosso primeiro vídeo sobre Platão. Platão estava interessado também, de certa forma, na aplicação de uma boa sociedade, de uma boa forma de governo. Mas esse estado que Platão descreve na República não existe, tá? Ele não tem uma realidade histórica. Mas isso, de certa forma, tira o valor do estado, dos escritos de Platão sobre isso. Se esse estado não existe, então quer dizer que isso é mera literatura, não vale a pena estudar, não vale a pena acontecer, não vale a pena conhecer, perdão, muito pelo contrário, né? Platão vai trazer ali justamente essa perspectiva ali na obra República. Ele vai dizer o seguinte: não importa a realidade desse estado, e sim que se viva em conformidade com ele. Então Platão vai trazer essa ideia. Por mais que esse estado que eu descrevi não seja possível, não seja possível construir um estado desse, só o fato das pessoas conhecerem isso e tentarem viver conforme esse tipo de estado já é uma coisa interessante. E como que se vive em conformidade com esse estado, tá? Justamente buscando aquela justiça, buscando aquela sabedoria, tentando viver ali em conformidade com as outras pessoas, entendendo que o Estado é um Estado organizado ali socialmente, onde as pessoas, as decisões dela, as tomadas de atitudes, geralmente vão influenciar a vida do outro, pensando nessa forma de Estado. Platão traz a ideia ali do Estado como uma grande família. Então, se a gente conseguisse enxergar as pessoas aqui ao nosso redor como uma família,
provavelmente nós pensaríamos muito melhor antes de executar certas ações, certas atitudes, visto que nós não gostaríamos de prejudicar alguns dos nossos familiares ou as pessoas que a gente ama. Então, por mais que não exista aquele estado ideal descrito ali por Platão, só o fato das pessoas viverem conforme esse estado, por si só já seria uma coisa boa para a sociedade. Então, Platão traz essa ideia aí que é bem interessante e bem legal. Platão vai dizer também que o Sócrates, né, foi o cidadão ideal desse Estado. O Sócrates foi o modelo ideal de cidadão de um Estado como esse. A gente sabe lá que a época que o Sócrates foi condenado, eles viviam numa democracia. Então, a democracia não é uma forma de governo muito bem vista por Platão, mas mesmo assim, Sócrates, apesar de viver numa democracia, é considerado o cidadão ideal por Platão. Platão o chama de homem mais justo e melhor. Então é isso que o Platão vai falar lá sobre o Sócrates, vai fazer justamente essa avaliação, justamente porque o Sócrates, qual é o método, digamos assim, do Sócrates? A gente já trabalhou lá em 8 aulas a filosofia do Sócrates, né? Vocês podem acompanhar, se vocês voltarem anteriormente, ler algumas aulas. Mas o que o Sócrates tem de diferente? Porque o Sócrates ele procura agir pensando ali no exame de si próprio e no exame dos outros, tá? Esse é o papel ali da filosofia para o Sócrates. O Sócrates quer exortar as pessoas a pensarem, exortar as pessoas a fazerem filosofia, a fazerem análise de si mesmos. Conhecendo a si mesmo, né? Tem aquela máxima, conhece-te a ti mesmo, é a partir do conhecimento de si que você vai entender justamente o que é melhor ali para as tuas atitudes e para a atitude dos outros. Não é conhecer apenas a si mesmo, mas é conhecer também os outros. Por isso que a filosofia é um exame de si e um exame dos outros. Não adianta você saber quem você é se você não conhece os outros também. Na verdade, quando você faz essa análise ali mais a fundo, você percebe que existe alguma coisa que une as pessoas ali. O Platão vai dizer que justamente essa é a ideia, né? A ideia do bem, a justiça, a amizade, são ideias ali que unem as pessoas, tá? Porque, na verdade, tudo que existe nesse mundo da sensibilidade, é efêmero, é passageiro, está dado à mudança, mas existe algo ali que é eterno, que é imutável. E o filósofo vai justamente buscar isso. E Sócrates viveu, perdão, conforme esse modelo, viveu dessa forma. Portanto, ele era o cidadão ideal, digamos assim, procurando aquilo que era melhor para si e também melhor para os outros. Numa cidade ideal, não adianta uma pessoa se dar bem, não adianta só você se dar bem e ver as outras pessoas sofrendo. Você tem que fazer o possível ali para todo mundo se dar bem de alguma forma, todo mundo tá feliz, tá? A gente sabe que isso é difícil, é praticamente impossível, mas é a tentativa que vale, tá? É a tentativa que vale de tentar ajudar os outros. Então, nesse diálogo aí, a República, né, ele fecha ali com o mito do destino, né, com o mito de e o que a gente percebe, né, que a justiça, toda aquela discussão sobre a justiça, dá lugar ao problema do destino. Então ele vai fechar ali no livro 10 justamente com essa questão, com a questão do destino, né? O Platão vai fechar ali o diálogo com o mito de Então toda aquela discussão sobre a república, sobre o estado ideal, sobre a cidade, sobre a justiça, sobre a alegoria da caverna, tudo isso vai chegar lá no fim para Platão terminar a obra com o mito de ou o mito do destino, tá? E o que foi esse mito de tá? Esse mito de aí é uma história bem interessante. O parece que ele tinha falecido em guerra, parece que ele morreu em guerra, e após 12 dias ele ressuscita. Ele ressuscita ali de alguma forma. A história que eu vou contar aqui, pessoal, é uma história bem resumida, para a gente ir direto ao ponto. Se vocês tiverem interesse, procurem aí na internet o mito de ou até mesmo façam a leitura da República de Platão. O que eu vou contar aqui é só um resumo, para a gente não alongar a nossa aula. Procurem aí vocês, digamos assim, um significado maior aí desse mito, tá? Porque tem muita coisa envolvida, muita coisa. Ele vai fazer uma descrição do outro mundo, do além, coisa que eu não vou fazer nesse vídeo. Daí vocês procuram aí por vocês, tá? Então o mito de é assim, tá? O rapaz faleceu lá em guerra, 12 dias depois ele ressuscita, tá? Ele ressuscitou e daí ele conta para os outros o que acontece lá no outro mundo, o que acontece no além. Então ele vai pro além, a alma dele, digamos assim, vai para outro mundo e lá ele vê a alma dos outros mortos, digamos assim. Ele vê a alma daquelas pessoas que foram condenadas ali, talvez ao abismo, né, digamos assim, aquelas pessoas que fizeram mal durante a vida e foram condenadas ao abismo, e também viu a alma daquelas pessoas que estavam no céu, aquela alma
daquelas pessoas boas que, digamos assim, fizeram coisas boas ali durante a vida, e essas almas ali foram, digamos assim, estavam no céu, digamos assim, tá? E ele junto com outros ali, eles estavam marchando ali para dentro de uma morada, dentro de uma caverna, alguma coisa assim, e lá dentro dessa caverna, justamente ali todas as almas estavam reunidas e justamente para poder escolher qual é o papel que elas teriam, digamos assim, na nova vida delas. Ou seja, todo mundo ali estava morto. Tinha homem, tinha bicho, tinha animal, tinha tudo ali, tinha tudo, tá? Alma de tudo assim, tá? E essas almas, elas poderiam escolher justamente qual é a forma de vida que elas queriam para, digamos assim, ressuscitar. Ressuscitar. Não sei se é essa palavra melhor, mas é só para vocês entenderem, tá? Porque dentro ali do pensamento grego, do pensamento até oriental, há essa ideia, não é? De que a alma sai do corpo após a morte, mas essa alma fica vagando, pagando uma penitência, etc. E depois ela volta para o corpo e surge uma nova vida, tá? Essa é uma visão oriental também, talvez não com a palavra ali ressuscitar, digamos assim, renascer, reencarnar, mas é mais ou menos essa ideia para vocês entenderem. Então, chegavam ali todas as almas, né, mortas, e elas tinham que escolher qual é o papel delas na nova vida. Elas poderiam escolher, né? Então era apresentada ali diante delas ali, justamente ali pelas parcas, digamos assim, tem a Átropo, a Cloto, e a Laques também, acho que é Laquesia, se eu não me engano, agora não tenho certeza. E essas três parcas ali, elas, de certa forma, tecem o destino da humanidade. Uma delas só fala sobre o passado, outra sobre o presente, outra sobre o futuro, etc. Tá? Mas os homens poderiam escolher, então, papel. E como funcionava a questão ali da escolha? Tá? A questão da escolha era um sorteio que era feito para ver quem escolheria primeiro. Ou seja, o primeiro a escolher, digamos assim, ele poderia ir lá e ele tinha infinitas opções do que ele poderia vir para esse mundo. Ele poderia vir como um homem rico, como um tirano, poderia voltar como um pássaro, um leão, um tigre, o que ele quisesse. O que ele quisesse estava à disposição ali para ele escolher. E geralmente, óbvio, né? O primeiro tem mais opções do que o último, porque o primeiro vai lá poder escolher o que ele quiser. Daí vai chegar o último e já não vai ter tanta opção, porque já foram escolhidos, digamos assim, esses papéis para ele voltar à vida. Tá? Então daí o Air vai fazer toda essa descrição aí de como funciona, digamos assim, a escolha dessa vida, digamos assim, dessa forma de reencarnação que as pessoas têm. E o primeiro a fazer essa escolha parece que foi uma alma que veio do céu, uma alma que veio do céu, e é uma alma que passou ali por 1000 anos, se eu não me engano, só tendo coisa boa na vida, porque foi uma alma muito boa em vida, quando morreu, foi pro céu, digamos assim, foi pro alto, e ali teve uma vida ali de 1000 anos de fartura, de coisas boas, de coisas belíssimas, tá? Enquanto quem estava lá no abismo, digamos assim, só sofria os tormentos, a dor, o sofrimento, etc, tá? Mas enfim, daí essa primeira alma que foi escolher parece que foi a alma de uma pessoa que estava no céu, e justamente ali, pelo fato de ter uma vida boa, de não ter sofrido muito ali durante todo esse tempo, essa alma fez a primeira escolha, e ela parece que teria escolhido ser um tirano, tá? Escolhido ser um tirano ali. Mas daí quando ela percebe, né, essa alma percebe ali que ser um tirano, ser um governante, na verdade não foi a melhor opção que ela poderia ter, porque ela percebe ali que aquele tirano futuramente iria matar os filhos, iria comer os filhos, iria fazer uma série de atrocidades, essa alma cai em desespero, mas já tinha escolhido o papel dela aqui, tá? E daí o Air vai trabalhar justamente essa ideia, que muitas vezes ali, mesmo quem tem a primeira escolha vai fazer uma má escolha se não fizer essa escolha baseada ali na razão ou na virtude. Às vezes a pessoa é iludida ali para uma vida de dinheiro, de riqueza. Eu quero ser um governante, eu quero ser isso, eu quero ser um rico, eu quero ser um atleta, eu quero ser uma pessoa bela, mas não consegue ver também todos os problemas que ela vai trazer justamente com isso, tá? Então o mito de Air vai narrando essas histórias aí. Então a primeira alma ali, por não lembrar do sofrimento, acabou escolhendo ali o papel do tirano, e quando percebe todas as atrocidades que iria fazer, essa alma cai em desespero, mas já era tarde demais. E daí vão indo outras almas, e tem almas até de pessoas muito célebres ali, reis, governantes, pessoas famosas, pensadores, que vão fazer as suas escolhas, né? Uns escolhem voltar como animais, um quer voltar como um pássaro, como um leão, como um tigre, como um cachorro. Algumas almas de animais querem ser humanos, querem ser homens, voltam como homens, mulheres, etc.
E por aí vai, é feita a escolha. E chega o momento da última alma escolher o seu papel, tá? E justamente a última alma, né? O R reconhece aquela alma como a alma do Ulisses. O Ulisses é o herói lendário, digamos assim, lá que foi descrito por Homero. O Ulisses fez muita coisa boa, assim, era muito querido. E o Ulisses, né, lembrando de tudo aquilo que ele já havia passado, na vida dele, ali, com as façanhas heróicas, ele. Depois vocês pesquisem, pessoal, ali a Ilíada e a Odisseia, que vocês vão ver todas as histórias do Ulisses, do Ulisses, né? E para ele ali, ele foi o último a escolher, já não tinha tanta coisa assim para ele voltar à vida, mas ele procura, procura, procura e acha finalmente aquilo que ele queria, aquilo que ele procurava. Ele queria voltar assim numa vida de um camponês bem tranquilo, de uma pessoa que fica ali no campo, cultivando, que não tem muito, digamos assim, não é muito vista na sociedade. Essa alma ali que o Ulisses vai procurar, digamos assim, essa forma de vida que ele vai procurar para renascer, foi uma coisa assim que foi negada ali por todos os outros que vieram, mas era justamente o que ele procurava. Ele falou assim até que se ele fosse o primeiro da lista a escolher as almas, ele não teria feito escolha diferente, porque era essa vida que ele queria. Ele não queria mais passar por tudo aquilo que ele passou. Agora ele queria uma vida mais tranquila para ele, tá? Então é disso que o mito vai tratar. E é o que Sócrates vai trazer ali justamente nessa discussão, que a melhor escolha, na verdade, é uma vida baseada na virtude. Então, muitas pessoas escolhem ali o dinheiro, a fama, etc., mas elas não sabem lidar com aquilo. E muitas vezes aquilo ali é para esconder justamente a escuridão que existe, digamos assim, dentro das pessoas. Então, o mito de Er vai trabalhando justamente essa questão. É o mito ali que vai mostrar que, né, por mais que as pessoas falem assim, não existe liberdade, eu vim nesse papel, eu vim nisso, eu vim naquilo, o mito de Er vai mostrar justamente que a liberdade sempre existe no sentido de que você foi livre para escolher o papel que você viria. Então agora você não tem que culpar os deuses, não tem que culpar os demônios, digamos assim, por essa vida que você leva, porque foi uma vida que você escolheu. Você escolheu essa vida aí, então você vai ter que arcar com as consequências. Você foi livre para escolher o seu papel. Agora você tem que arcar com aquilo que você escolheu realmente, tá? Essa é uma questão bem interessante, até que vai lembrar até um pouco assim, né, fazendo uma comparação justamente com o existencialismo lá da filosofia contemporânea, o existencialismo francês, o existencialismo ateu, etc. Até o existencialismo cristão, né, no sentido de que toda escolha ela gera, de certo assim, consequências, obviamente, certo? Então, toda escolha que você faz vai ter uma causa, vai ter um preço a ser pago, né? Então, tudo aquilo que você escolhe fazer ou deixar de fazer, sempre vai ter um preço, tá? Você sempre vai pagar de alguma forma. Então essa é a questão aqui que também é trazida pelo mito de Er. Você faz a escolha de maneira livre, você escolheu ali livremente. Agora não vá culpar os outros, a culpa é tua. Se você não gostou, o problema é teu, é você que escolheu, tá? Então acho que é mais ou menos essa ideia. Então Platão, ele projeta miticamente a escolha do próprio destino que cada um faz no mundo do além. É justamente toda essa história que eu contei. Lembrando mais uma vez que essa história ali tem muito mais detalhe, tem muito mais coisa ali bem interessante, bem legal. Mas eu só trouxe aqui resumido para vocês, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que essa história aí fala. Então, as almas escolhem segundo a ordem designada pela sorte ou pelo destino. Um dos modelos de vida que tem ante si em grande número. Né? Então foi o que eu falei, as almas lá vão escolher segundo a sorte, assim, no sentido de que vai ter um sorteio ali para ver quem vai escolher primeiro, vão escolher a vida ali que elas vão levar na hora que elas reencarnarem, digamos assim. A escolha depende em parte do acaso, uma vez que os primeiros têm maior possibilidade de escolha. Então foi o que eu falei, a primeira alma que escolheu ali, segundo o mito de Er, foi a alma que veio ali do paraíso, que veio ali do céu, digamos assim, e ela teve a primeira oportunidade de escolha. Então ela tinha muito mais estilos de vida ali para escolher, mas infelizmente ela acabou fazendo a escolha errada, se precipitou e escolheu ali uma coisa que não era legal, ela poderia ter escolhido uma vida bem melhor. Mas também os que escolhem no fim, se escolherem judiciosamente, podem obter uma vida feliz. Então, mesmo aquele Ulisses foi o último a escolher. Todo mundo já tinha escolhido e ele foi o último. Mas mesmo assim, ele pegou o estilo de vida que provavelmente seria o mais feliz de todos ali, ou um dos mais felizes também. Ele soube escolher muito bem. Enquanto todos os outros ali pensaram assim, eu quero essa vida, ele foi lá e justamente fez o contrário, tá? É o que a gente pensa hoje, né? Muita gente pensa assim, por que eu não nasci? Por que eu não nasci nos Estados Unidos? Por que eu não nasci na Noruega? Por que eu tive que nascer aqui no Brasil? Tá? Mas acho que é justamente essa questão. As pessoas eles se precipitam a pensar assim, em uma outra vida que elas poderiam levar, mas elas
poderia acabar nem sendo felizes, né? Às vezes a pessoa nasce aqui pobrezinha no Brasil, etc., mas leva uma vida plena, uma vida feliz. Às vezes o cara lá tem dinheiro, o cara não aguenta fama, etc., e tal, acaba se matando, tá? Então acho que essa é a questão. Às vezes você tem que se colocar no seu lugar e tem que ser feliz com aquilo que você tem, é claro. Se você não gosta, obviamente você é livre, você tem liberdade para correr atrás e tentar mudar as coisas, tá? Então acho que essa é a ideia. Esse mito vai trazer a ideia seguinte: aquele que faz a primeira escolha pode fazer a pior escolha, e aquele que está lá por último pode fazer a melhor escolha desde que use a sua razão, desde que pense numa vida virtuosa. A grande questão é como você vai ser feliz dentro de uma perspectiva platônica, seguindo a virtude. Siga as virtudes. O dinheiro não importa. Para a virtude, o dinheiro não importa. Ser virtuoso e ser rico, ter dinheiro, são coisas diferentes. Aquele que é virtuoso pode ser feliz. Aquele que é virtuoso vai ser feliz, na verdade, tá? Todo o significado do mito está nos motivos que sugerem à alma a escolha decisiva. Então, o mito, o grande papel do mito é justamente esse, trazer essa questão aí da escolha, tá? É justamente como que você vai fazer essa escolha. Agora pense, e se fosse você que estivesse lá, que tipo de vida você escolheria? Ah, eu quero renascer como um jogador lá do Manchester, sei lá, do Paris Saint-Germain, eu quero ser um jogador de futebol, quero ser um cantor famoso, quero ser rico, quero ser isso, mas às vezes não é esse o estilo de vida que vai ser o mais feliz. A gente não pode esquecer que tem gente rica que acaba se matando, tem gente rica ali que vive numa tristeza, que tem um vazio assim que não consegue preencher. Às vezes a pessoa que mora ali no campo, que mora numa casinha mais isolada, que mora ali em contato com a natureza, que não tem muitos recursos, é muito mais feliz que uma pessoa assim, tá? Mas é claro, aí vai depender de cada um, vai depender de cada um. Não tô falando também que o dinheiro não é importante, a gente sabe que o dinheiro é importante, mas não adianta você ter dinheiro se por dentro você não tem essa virtude, digamos assim, que o Platão ali traz, tá? Até os que vêm lá do céu, às vezes escolhem mal, porque não foram experimentados pelos sofrimentos e deixam-se assim deslumbrar por modelos de vida aparentemente brilhantes, pela riqueza ou pelo poder que encobrem a infelicidade e o mal. Então, até aqueles que tiveram um tempo no céu, aquelas almas ali que foram boas em vida, foram para o céu, até eles podem se enganar, porque eles vão escolher um estilo de vida ali que parece bonito, parece legal, mas no fundo só tem tristeza e maldade e eles acabam se ferrando, tá? E é justamente o que acontece lá com a primeira alma que faz a escolha. Quando ela escolhe a tirania, ela quer ser o tirano da cidade, aquele que manda, aquele que governa, e percebe toda a maldade que ele vai fazer, já era, né? Aí não tem como voltar atrás, digamos assim. Agora é só aceitar o destino, que foi você mesmo que escolheu. Então acho que essa é a questão, até uma questão paradoxal se a gente for parar para pensar qual é a relação entre o destino e a liberdade. Ah, esse papel que eu escolhi vai me fazer, vai me dar essas opções, eu vou fazer isso. Então eu não tenho liberdade. Na verdade, o que o mito vai trazer que a liberdade está na escolha do papel que você faz. Mesmo se a gente pegar lá o mito de Édipo, a história do Édipo, lembra lá do Édipo? Que ele matou o pai e ele casou com a mãe. Se a gente for fazer uma análise disso, o Édipo não é culpado, porque assim, né? O Édipo não é culpado, porque isso foi coisa do destino, era do destino dele fazer essas atrocidades. Mas se a gente fazer uma ligação disso com esse mito do Platão, a gente pode dizer que o Édipo é culpado sim. Por quê? Porque na morte, ali quando a alma dele estava para escolher o papel, ele escolheu o papel do Édipo, tá? Ou seja, ele foi livre para escolher qualquer outro papel, mas escolheu ser o Édipo, então ele vai ter que arcar com a consequência desse ato, tá? Então essa é a questão. O destino e a liberdade é uma questão paradoxal. Existe liberdade se existe destino? Existe destino se existe liberdade? Então é uma questão filosófica. Aqui a gente pode conciliar as duas questões. Existe liberdade, a liberdade da escolha do seu papel. O papel vai ser destinado, mas é um destino dado pela tua escolha, tá? Então isso é bem interessante pensar também. E na maior parte das vezes, o que a gente vê aí nesse mito aí, é que as almas de maneira geral, escolhem com base na experiência da vida precedente. Então, veja lá a alma do Ulisses, ele lembra de tudo aquilo que ele fez na vida passada, tudo aquilo que ele passou, né, a luta contra os ciclopes, os anos que ele ficou longe de casa, lembrou da Penélope tecendo, lembrou lá que ele teve que matar os caras que estavam no castelo dele, lembrou da Guerra de Troia, tudo aquilo que fez ele famoso, ser um herói, tudo aquilo maravilhoso, maravilhoso. Mas, mesmo assim, agora ele quer uma vida mais tranquila, ele quer uma vida agora no campo ali, sozinho, ele quer ficar tranquilo, tá? Então, a alma vai escolher com base na experiência
da vida anterior, tá? E o mito confirma a liberdade do homem, foi isso que eu acabei de trazer então aqui, essa ideia. A liberdade na escolha do papel. Quando você escolhe o papel, daí você está destinado. Então, depois da morte, você vai pagar, obviamente, por esse papel que você escolheu, e depois disso você vai fazer de novo a escolha de um outro papel, etc, tá? A gente pode fazer uma comparação disso, eu sempre gosto de fazer uma comparação lá com a filosofia do Oriente, a filosofia oriental, justamente ele com o pensamento do hinduísmo, do budismo, etc, tá? Lembrando que hinduísmo, pessoal, também é um termo assim, como é que a gente pode falar? É um termo que não explica muita coisa, na verdade o hinduísmo até, se a gente for parar para pensar, é um termo ali que não se refere praticamente a nada, porque lá na Índia existem diversas filosofias, diversas religiões, e tudo isso a gente caracteriza como hinduísmo. É a mesma coisa chamar de cristianismo, tudo que você tem ali de igreja católica, evangélica, etc. É como se você colocasse num pacote uma série de coisas variadas. Então, quando a gente fala de hinduísmo, tô falando aqui de maneira geral, bem generalista, digamos assim, tá? Mas quando a gente faz a comparação disso com o pensamento do Oriente, a gente percebe ali que existem coisas parecidas. Aqui no Oriente, eles vão trabalhar com a ideia de karma. O que é o karma? O karma geralmente é tudo aquilo que você gera durante a tua vida a partir das tuas ações, a partir das tuas decisões, tá? Tudo aquilo que você faz, da maneira como você age, gera um karma, e é esse karma que vai fazer ali girar, de certa forma, a roda da existência. Você volta à existência justamente por causa desse karma, até você pagar tudo aquilo que você fez. Tá? E uma das maneiras encontradas ali para se livrar justamente dessa, de voltar à existência seria justamente dada pelo budismo, que é justamente ali a eliminação desse karma, digamos assim, justamente ali dado pela ideia do desejo, pela anulação do desejo, etc. Né? O Buda iluminado é aquele que percebe a ilusão da escolha, a ilusão do desejo. O desejo sempre vai apontar para alguma coisa, mas sempre aponta para uma determinada ilusão. E o papel do Buda justamente é esse, né, do iluminado, digamos assim, é tentar eliminar todo esse desejo, toda essa vontade. É ver que as coisas do mundo realmente são ilusões e não devem, digamos assim, e não devem atrair aquele que realmente pensa com a sabedoria. Então a filosofia oriental vai trazer justamente essa questão. Ali no mito de Er, contado por Platão, as almas voltam à vida e vão cumprir o seu papel. No hinduísmo também, as almas ali vão sempre voltar à vida, inclusive os deuses. Os próprios deuses não escapam, digamos assim, dessa roda da existência, tá? Os deuses mesmo ali, eles vivem um pouco mais que seres humanos, mas eles vão voltar, eles vão pagar pelas atitudes deles também. Inclusive no budismo é até interessante que tem histórias ali de pessoas que não querem saber, digamos assim, o sentido da vida e vão procurar os deuses do hinduísmo. Procuram lá o Brahma, o Shiva, o Vishnu, etc, tá? E vão perguntar qual é o sentido da vida, da existência, etc. Vão perguntar essa coisa e os próprios deuses não sabem responder e eles falam assim, ó, se você quer saber isso, vai lá e pergunte pro Buda, tá? E o Buda é um homem, ele não é um deus, ele não é um deus, ele é um homem, ele é um ser humano. E mesmo assim, até os deuses eles têm dificuldade em entender justamente sobre essa questão. E o budismo vai lá, o Buda chega e explica a realidade do mundo, a realidade como ilusão, etc. E a questão do desejo, justamente como essa forma de manifestar esse karma, que vai trazer de certa forma o homem sempre à vida. Enquanto tiver karma, você vai ter que estar pagando, você vai ter que estar existindo aí nesse mundo, tá? Isso aí não é uma coisa muito interessante, né, para quem é adepto aí do suicídio, né, quem tem pensamentos suicidas, justamente porque a pessoa quer se livrar dessa vida, mas vamos pensar que há uma reencarnação, há uma outra vida que você vai ter que cumprir, então a vida sempre vai estar aí girando, você sempre vai estar aí de volta, não importa o que você faça. Geralmente o estilo de vida que você volta aí não é muito melhor não, tá? Mas isso é uma outra história, tá bom? Então é isso. Então o mito vai confirmar essa liberdade do homem, como eu falei, uma questão bem interessante, paradoxal, entre o destino e a liberdade. O Sócrates pode então pôr o homem em guarda e adverti-lo a preparar-se para a escolha. Então é justamente esse o papel ali do Sócrates, né, contando esse mito. É o Sócrates ali que vai contar essa história ali no final da República, falando assim, ó, então vá preparado, é isso que vai acontecer. Então pense assim numa vida virtuosa, não importa o dinheiro, não importa o papel que você vence, se você não tiver virtude, é isso que você tem que procurar. Procure a virtude, tá? Procure esse melhoramento de si,
tá? Justamente essa vai ser a melhor escolha para você fazer. Então, tudo isso entra dentro ali da ética de Sócrates, da ética de Platão, digamos assim. É bem interessante pensar sobre isso, tá? Imagine se você hoje pudesse escolher um papel para você voltar, qual papel você escolheria? Provavelmente na sociedade de hoje a gente pensaria, eu quero voltar rico, mas, lembrando mais uma vez, você pode voltar rico, pode, claro, mas talvez não seja o melhor estilo de vida para você, tá? Então talvez você seja infeliz, não sei. Enfim, é necessário calcular que efeitos têm sobre a virtude as condições de vida, que resultados bons ou maus produz a beleza quando se une à pobreza, ou à riqueza, ou às diversas capacidades da alma, ou a quaisquer outras condições da vida. Então essa é a questão. Quando você vai pensar o papel da virtude e na forma de vida que você escolheria ou vai escolher, você tem que pensar toda essa questão. Como que a tua virtude vai se adaptar à riqueza? Como que a tua virtude vai se adaptar à pobreza? Como que você vai se adaptar a tudo isso? A beleza, a feiura, a política, etc. Você tem que analisar todas essas condições para ver qual delas são mais favoráveis ali para a tua existência. Existir é isso, é saber ali quais são as melhores condições para a tua vida. Tá, professor, mas eu já existo, eu já vivo, e agora? O que eu faço? O que você faz ali para tentar viver uma vida mais, digamos assim, uma vida melhor, digamos assim, pelo menos nessa perspectiva platônica? Exercitar a tua virtude e tentar entender quais são as melhores ações que você vai tomar nesse mundo. Já que você já está lançado nesse mundo, aí, como diria os existencialistas, como diria o Heidegger, por exemplo, já que você já está lançado aqui, melhor coisa que você faz é ser prudente. Seja prudente e saiba qual a melhor atitude que você vai tomar. Não vá pela atitude dos outros, mas tente tomar aquela atitude que é melhor para você. E isso só é feito a partir do autoconhecimento, beleza? O mito do destino fecha a República de Platão. Então, como nós já falamos ali, o mito do destino vai fechar aí essa obra, essa República do Platão, tá? E uma outra coisa que é interessante trazer, que também não vou entrar no mérito dessa discussão, mas é justamente qual é o papel do mito no pensamento de Platão, tá? Por quê? Porque nós sabemos muito bem ali que a filosofia antiga, justamente essa filosofia que nós estamos tratando, ela começa de certa forma ali como uma forma de superação do mito. Existem três perspectivas ali que vão dizer o seguinte, que a filosofia grega rompe com o mito. Uma outra perspectiva, filosofia é continuação do mito. E terceira perspectiva, filosofia e mito não tem diferença, tá? Mas partindo da ideia de que os filósofos gregos tentaram romper com o mito, com a mitologia, a gente percebe aqui que em Platão, a todo momento há uma volta a esse mito. É mito da caverna, tem gente que fala mito da caverna, mas o ideal seria a alegoria, tá? É mito da caverna, é mito do andrógeno, é mito do destino e outros mitos ali que ele traz também. E qual que é o papel do mito na filosofia de Platão? Aí é que tá, existe uma discussão ali muito ampla, uma discussão ali de pesquisadores, de pessoas que se debruçaram sobre o pensamento de Platão, para tentar entender o que é o mito no pensamento de Platão. Não existe uma resposta exata sobre isso, tá? Algumas pessoas vão dizer ali que o mito no pensamento de Platão é algo ali pedagógico, ele utiliza o mito para poder ensinar melhor as pessoas ali que de certa forma não tem um grau de instrução muito elevado. Então o mito facilita a compreensão, ele cria uma historinha ali para tentar fazer com que as pessoas entendam melhor, digamos assim, aquilo que ele quer passar, porque por trás do mito há sempre um significado profundo, tá? Então esse aí é uma perspectiva de um mito justamente no sentido propedêutico, né, uma preparação assim para a filosofia, ou mito pedagógico ali justamente para ensinar as pessoas. Alguns outros vão dizer que o mito no pensamento de Platão é quase, digamos assim, análogo ao papel da arte no pensamento de Platão. O mito e a arte, para serem belos, para serem justos, para serem bem utilizados, eles têm que estar, digamos assim, sobre o governo da razão, perdão. Então a razão, ela tem que, de certa forma, estar acima do mito e da arte, para que esse mito e a arte sejam bons, tá? O mito que não envolve a razão não presta. A arte que não envolve a razão não presta. Então a razão tem que estar sob o controle do mito e da arte para eles, digamos assim, serem bons. Então essa é a questão. O mito ali na filosofia de Platão sempre aparece ali, de certa forma, como algo que, de certa forma, obedece os critérios da razão, tá? Outros autores vão dizer o contrário. Vão dizer o seguinte, que o mito é utilizado justamente onde a razão não penetra, ou seja, onde a razão não consegue explicar
Platão sempre vai terminar com um mito, para mostrar que o mito supera a razão. Também é uma perspectiva, tá? Bem interessante. O mito é uma forma de linguagem, às vezes a razão ali não consegue explicar uma determinada coisa apenas ali pela lógica, então você recorre ao mito como uma outra forma de explicação. Inclusive dentro da filosofia oriental, em especial ali a filosofia hindu, a filosofia da Índia, não há rompimento da filosofia com o mito, muito pelo contrário, eles acham ali que o mito é uma linguagem privilegiada. Desde o início eles pensam assim, o mito é privilegiado porque ele contém ali imagens ali simbólicas que vão além da razão, tá? E muitos autores aqui no Ocidente também têm essa perspectiva ali, principalmente na modernidade e após a modernidade, eles veem o mito ali como uma linguagem ali que é muito mais rica às vezes que a própria razão, tá? Essa é uma das críticas que o Nietzsche faz ali à filosofia de Sócrates e Platão, tá? Justamente mostrando que havia um mundo ali rico, um mundo mágico ali da mitologia, os homens viam esse mundo ali rico, cheio de emoções, desejos, intensidade, forças, era um mundo de certa forma ali onde forças se debatiam, etc. E daí chega Platão e Sócrates e colocam a razão ali e cortam toda a mágica desse mundo, desse real, cortam o barato, digamos assim. Essa é a crítica ali de Nietzsche ao Platão e ao Sócrates, tá? Por isso que o Nietzsche também vai falar ali que a criança é muito maior, digamos assim, até que o cristão, que ele vai trazer essa ideia, porque a criança vê o mundo a partir desse viés mágico, desse viés mítico, e daí de repente chega ali a educação e vai travar a criança, vai falar assim, ó, você não pode mais ver o mundo assim, você tem que ver o mundo pela ciência, pela física, pela química, pela biologia, e vai tirando esse mundo mágico da criança. O Nietzsche vai trazer que o cristão também tem muito isso, ele não consegue enfrentar o mundo ali, ele cria um monte de coisas baseadas na razão, justamente ali para tentar explicar a realidade. Mas uma coisa é você explicar a realidade e outra é você sentir ela, outra é a realidade bater no teu peito e você encarar ela da forma que vier, digamos assim. Mas isso é uma outra história, tá? Então, mais uma vez, Platão afirma a liberdade do homem na escolha da própria vida. Há liberdade, sim, no momento que você vai escolher o teu papel. Escolher o teu papel, ele vai estar destinado. É o destino quem manda. Mas quando a alma vai fazer a escolha de novo da próxima vida, aí há a liberdade, tá bom? É isso! Então acredito que a aula de hoje tratou justamente sobre essa questão do mito do destino, e hoje nós tratamos aí sobre essas ideias, né? Qual a relação do destino com a liberdade, qual é a relação ali, digamos assim, do mito dentro do pensamento de Platão. Por que Platão utiliza o mito? Ali trouxemos ali algumas explicações, tem mais explicações, mas o que eu falo para vocês é o seguinte, tá? Vão atrás desse mito de vão atrás da obra República e leiam, tá? O que eu estou fazendo aqui, esse trabalho, é, digamos assim, para apresentar, para divulgar a filosofia, mas nada melhor que vocês forem lá e fazer a leitura dessa obra, desse trabalho. Tá? Então é isso, pessoal. Terminamos mais uma aulinha sobre Platão. Próxima aula vamos continuar aí falando um pouco sobre o pensamento de Platão. Então agora faltam aí 6 aulas para a gente finalizar as ideias de Platão. Beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo encontro.